Deuteronômio 18, do versículo 9 ao versículo 19, a palavra de Deus diz: quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Que não exista entre vocês ninguém que queime a seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro e feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus. Porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio de seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir, porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe. No dia em que o povo estava reunido, vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor nosso Deus, nem ver este grande fogo para que não morramos. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta, semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Pai querido, ilumina-nos agora para estarmos atentos a tudo aquilo que queres continuar a nos falar, pela exposição da tua palavra e pelo poder do teu Espírito colocar em prática. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. A maioria das pessoas tem uma enorme curiosidade sobre o futuro pessoal ou de outros. Mas sempre outros ou outras coisas, ou instituições, ou a nação, ou o país, ou a família, mas que envolvam interesses pessoais. Nós podemos até fazer projeções usando diferentes técnicas e abordagens, com matemáticos e estatísticos são especialistas nisso. O perigo mora quando quero saber o que vai acontecer a qualquer preço e de qualquer forma. Cuidado, porque o futuro só a Deus pertence. Nesse início, nós vimos quando o povo é alertado dos perigos que encontrariam. E aqui há uma advertência sobre um futuro próximo. Eles estavam para entrar na Terra Prometida. Esse futuro eles tinham que saber. E eles tinham que saber, e Deus está revelando, o que eles vão encontrar lá. E as coisas que eles vão encontrar eram práticas que eles tinham que detestar, porque por causa daquelas práticas, aqueles povos estavam sendo condenados, estavam morrendo, seriam expulsos, exterminados da terra, deveriam ser. E o que eram essas práticas? E ele começa: queimar os filhos no fogo. E já temos ouvido isso, domingo passado foi falado isso, nós temos ouvido nas diferentes mensagens que estamos lendo sobre estes textos e mensagens baseadas em Deuteronômio, que é o livro que repete a lei que Moisés já tinha trazido ao povo e agora está no final da caminhada. Êxodo, Levítico, Números vão tratando de revelações que Deus deu ao povo, enquanto o povo estava lá no Monte Sinai, depois quando começa a caminhada, e aqui no final da caminhada, eles estão em frente, já na planície do Jordão, a planície de Moabe, em frente a Jericó, o lugar que eles adentrariam, e ali Deus está dando as últimas instruções. Já estavam completando os 40 anos do êxodo, de toda a marcha que eles fizeram, por causa dos erros e falhas, mas também foi uma oportunidade que Deus teve para discipliná-los, para orientá-los, para fortalecê-los. Deus é bondoso nisso. A gente falha, mas Deus ainda assim nos dá uma segunda chance. E até aquilo que é ruim, que seria a consequência do nosso erro, Deus acaba usando para
nos abençoar. O povo foi abençoado, porque aquele período foi um período de fortalecimento, eles aprenderam a guerrear, eles criaram estratégias para a sobrevivência em lugares difíceis, e por isso eles estavam mais prontos, e Deus está mostrando claramente para eles que, por eles terem vivido bem o presente, se afastando do pecado, e mesmo assim, quando surgiram pecados no meio do povo, eles sofreram, eles agora estavam preparados para o futuro, porque o futuro é uma consequência de você viver bem o presente. Por isso, não temos que estar ansiosos com o que há de vir. Vivamos bem com Deus, obedecendo ao Senhor, fazendo o que Ele quer, ouvindo a sua palavra, ouvindo aqueles que trazem a sua palavra, e com certeza o meu futuro, o seu futuro, o nosso futuro é garantido. E quando eles fazem, Deus agora está divertindo, porque naquele lugar havia sacrifícios humanos, filhos queimados no fogo. Mas depois vai falando dos adivinhos, depois fala do prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia e os que consultavam os mortos. E todas essas práticas estão sendo relativas a descobrir os segredos do futuro, em conseguir dominar, porque muita gente quer saber o futuro para poder dominar. As pessoas têm uma necessidade de segurança. Eu quero saber o que vai acontecer, porque aí eu já me preparo, eu domino, eu faço isso, eu faço aquilo. Em geral, a gente quer saber. Quero saber que número vai dar na loteria para eu jogar aquele número, não é assim que muita gente faz, infelizmente, e fica ali arriscando. Conheci um senhor que ganhou no bicho, estava todo contente. Depois ele mesmo virou, era o barbeiro que eu cortava o cabelo, ele começa a falar, ele fez até para me provocar, porque ele sabia que eu era pastor, mas depois, com o cliente assim, o outro perguntou para ele, mas quanto você gastou? Olha, tantas vezes que eu joguei, essa é a primeira vez que eu gastei 10 vezes mais do que aquilo que eu ganhei agora. Então, é um dinheiro jogado fora, mas as pessoas, infelizmente, fazem isso e querem saber o futuro, querem adivinhar os números da loteria, querem saber o que vai acontecer, qual vai ser a minha esposa, o meu esposo. E, muitas vezes, a pessoa até erra e sofre por estar insistindo em algo que não cabe a nós saber. O futuro pertence a Deus, o futuro é de Deus, o que nos é oculto, porque não importa, e às vezes saber o futuro vai nos atrapalhar para viver bem o presente. É uma história interessante, claro, uma história, né, como alguém na época que fazia distinção entre história e história, em que um homem conseguiu um jornal que revelava o futuro. E ele conseguiu o número especial do jornal que dava a loteria e vinha dizendo, era o jornal do dia seguinte. O ganhador mora na rua tal, número tal, e os números são esses. No dia seguinte, ele olhou e falou, é o que eu ganhei, eu joguei, eu ganhei, estou bilionário. E no outro dia, o jornal do outro dia diz assim, bilionário morre do coração quando recebe a notícia do prêmio da loteria. Você saber do futuro, muitas vezes, antecipa até a sua morte. Se eu soubesse que ia morrer daqui 2 dias, talvez eu morresse do coração agora. Então, por isso, Deus revela à medida do que é necessário. Essa busca de adivinhação, que leva as pessoas a procurarem horóscopos e tantas outras coisas, e alguns estudiosos entendem que até esse sacrificar crianças, recém-nascidos eram colocados, já vimos também no domingo colocado, punham às vezes nos braços, o deus Moloque era representado por uma estátua de bronze, eles acendiam o fogo embaixo e aquilo ficava vermelho, incandescente, eles punham as crianças no braço do deus Moloque. Imagina o sofrimento daquela criança, os gritos, e eles ficavam ali porque eles entendiam que isso estaria garantindo o futuro, muitas vezes o futuro das colheitas, eles estavam atrás do futuro. Quando iam atrás também dos adivinhos diferentes que tinham, que faziam diferentes adivinhações, havia até a prática de matar um pássaro, e aquele pássaro, havia os pássaros específicos, aquela ave era levada para o feiticeiro, para o sacerdote, ele abria a ave e examinava o fígado ou o rim daquela ave, e ali, no exame daquilo, haveria certos sinais, conforme aquilo caísse, dizendo onde que eles deveriam fazer a guerra, onde eles deveriam fazer a caça, procurando e matando animais para descobrir isso, não para comer o animal, mas para descobrir essa necessidade de querer se garantir.
O agoureiro também, que fazia diferentes agouros, muito ligado a tudo isso, o feiticeiro, que usava muitas vezes de encantamentos e até de plantas tóxicas, de drogas, que eles inalavam, porque eles achavam que inalando aquela droga, ele conseguiria estar em transe com mais facilidade, e tinha as visões do futuro. O necromante, porque é interessante que fala necromante, depois fala de consultador dos mortos, que seriam os médiuns, e há uma diferença na palavra que, assim, uns apenas trabalhavam, tem traduções, inclusive, que trazem isso, com os espíritos familiares. Eles faziam pesquisa só para os espíritos daquela família. Eu quero saber o que a vovó o que acontece com a vovó lá. Então, vai lá e procura saber da vovó. Ou aquele que recebeu notícia. Eu sei de alguém que começou a frequentar tais lugares porque ele recebeu uma notícia do avô dele, que o chamava, e o avô dele tinha um segredo para dizer, e quando ele vai, aquele que recebe, que dizia que estava recebendo o espírito do avô dele, conta uma coisa que só ele e o avô sabiam. E ele fica impressionado, então é o meu avô mesmo. Mais tarde, ele vai entender pela palavra de Deus que o que apareceu naquele momento foi realmente uma experiência com outra coisa, mas que não era com o avô dele. Era um demônio, porque a Bíblia diz que os demônios andam entre nós. E eles nos escutam, eles ouvem, eles conhecem. Não conhecem o segredo do coração nem da mente, mas eles conhecem hábitos, eles estão aqui. Eles sabem, há os anjos do Senhor guardando e protegendo que isso nos ataque. Mas eles conhecem e quando a pessoa morre, eles vão dizer segredos, porque eles ouviram os segredos para atrair aquela pessoa, escravizar aquela pessoa para aquelas práticas malignas. Dessa forma, tudo isso era condenado e é abominação ao Senhor. Por que nós não temos como contactar os mortos? A Bíblia diz, e tantos textos colocam isso. Alguns até ficam confusos, porque há um texto em que o rei Saul vai consultar uma médium. E o rei Saul tinha expulsado os médiums, de acordo com a orientação do Samuel. E ele vai consultar a médium para falar com Samuel. E aí, os dois que levam ele lá sabiam onde estava a médium. Eram amigos, muito amigos de Saul, mas que ao mesmo tempo eram amigos da médium. E como servos de Saul, eles não poderiam ter contato com as médiuns porque elas estavam proibidas. Então eles já estavam fazendo as coisas por baixo do pano, quer dizer, não eram pessoas confiáveis. E a médium não era confiável também. Quando chegam lá, ela diz que não sabe quem é. E ela, de repente, diz que começa a consultar e vê um vulto que sobe da terra, que vem de baixo. Samuel não estava embaixo, mas ela vê um vulto que vem de baixo. E ela, então, avista, e sabe o que acontece? Você já caiu naquele golpe do camarada falar assim, pai, 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 e você fala, André, é o André. O que o Saul fala na hora que ela diz que está vindo? Ele fala, Samuel. Ela fala, é, Samuel. Né? Ele jogou, ela jogou, ela estou vendo um vulto, podia ser qualquer um. Se ele tivesse falado, é o Bartolomeu, ela dizia, é Bartolomeu. Mas ele já deu a dica. E tem gente que até hoje acha que realmente aquela mulher viu alguma coisa. Se ela viu alguma coisa, não era de Deus. E ela soltou até uma profetada do Samuel, dizendo assim, amanhã você e todos os seus filhos estarão aqui, serão reunidos a mim. Bem, não foi amanhã, foram uns 3 ou 4 dias depois. Foi depois, para a batalha onde ele morre. E não morrem todos os filhos, tanto é que um filho depois tenta pegar o trono e vai brigar com Davi. Então não morreram todos. Nesse sentido, ela, na verdade, acabou e quebrou o ânimo do Saul. E aí foi a ação demoníaca e diabólica, e Deus deixou aquilo acontecer. Na verdade, Deus permitiu, porque realmente Saul já estava totalmente fora dos planos de Deus. E quando você vai ver em Crônicas, o grande pecado, um dos pecados que mais se destaca em Saul foi ter consultado uma médium. Consultar os mortos a favor dos vivos, a Bíblia diz que não tem sentido. Eles estão numa outra dimensão.
E quando alguém tenta consultar, sabe aonde ele bate? Na porta errada. Ele vai bater na porta do dono de todos os espíritos de engano e mentira, porque o pai da mentira é o diabo. E se você vai para alguma coisa enganosa, você está indo atrás do diabo e dos seus demônios. E por conta disso vem maldição, abominação. Abominação traz maldição, aquele povo foi amaldiçoado. E quando alguém começa a consultar essas coisas, tentar algum contato com os mortos, mesmo de brincadeira. Alguém já ouviu falar da brincadeira do copo? Que não é uma brincadeira? É uma coisa onde pode haver manifestação, porque você está consultando coisas onde os seres demoníacos entram. Não é espírito de morto que está ali, mas seres demoníacos. Tábuas não sei o que existe aí, que são até oferecidas. Tudo isso você está indo atrás de demônios. E quem vai atrás disso está atrás de maldição para você e até para a sua família. Cuidado. Deus já alertou isso. E é interessante como a Bíblia é atual, né? A gente não tem que atualizar a Bíblia. Na época já tinha tudo isso que a gente tem hoje, não tinha? Antigamente, quando tinha as cabines telefônicas, estava lá um bocado de endereço. Quer saber do seu futuro? Não estava lá? Procure a mãe tal. E o pior de tudo é que existem... Uma época teve uma muito famosa que chamava de Iná, que já morreu. Ela lá chutou, disse que ela falou alguma coisa lá, e todo mundo, mas viram que ela errava mais do que acertava. Mas existem as mães de Inás gospel. De vez em quando tem irmãos indo assim, eu vou lá na casa da irmãzinha. Lá, a irmãzinha, ela tem revelações. Eu vou atrás da irmãzinha. A irmãzinha vive uma vida miserável, porque, não sei, por que ela está assim? Se ela tudo bem, a irmãzinha depende da cesta básica que o consultor leva, de um dinheirinho que ela recebe lá de vez em quando. E aí vem as profetadas. Já ouviram essa expressão? Profetadas. Falsas profecias, que o texto também já condena. E quando você avança um pouco, ele vai dizer dos perigos dos falsos profetas, que são adivinhos gospel, adivinhos evangélicos. E muito crente querendo saber, meu irmão, nós temos a lei e os profetas, nós temos os apóstolos, nós temos a Bíblia inteira. Você não precisa buscar nada sobre o seu futuro. Busque saber o que Deus quer que você faça hoje. Porque se você andar bem hoje, o seu futuro é garantido. Ande com Deus hoje, porque o Deus de hoje é o Deus de sempre. Hebreus, no 13, versículo 8, diz o quê? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ande com Jesus, o seu futuro é garantido. Como será o futuro? Depende de como você está andando com Cristo. E é interessante que depois dos versículos 15 em diante, quando a gente vê do versículo 15 ao versículo 17 desse mesmo texto, aí ele vai continuar dizendo, ele era o grande profeta, que já sabiam todos iria morrer. E agora, como ficaremos? O povo pensa. E ele começa a falar. No 15 ao 17, o Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio de seus irmãos, se levantem um profeta semelhante a mim. Aí vocês devem ouvir, porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, em Horebe, no dia que o povo estava reunido, vocês disseram, não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver este grande fogo para que não morramos. Eles ficaram assustados. Quando Moisés vai subir no monte, a montanha do Sinai começa a estremecer. E eles veem fogo, eles ficam assustados, eles param, não querem ouvir a voz de Deus. Não, Moisés, vai você sozinho. Você vai ouvir, porque nós não queremos ouvir essa voz, a gente fica com medo, porque os nossos erros são muitos. E Moisés vai, e aí Deus promete que depois de Moisés se criaria o ministério profético. Algo diferente dos sacerdotes. Alguns sacerdotes eram profetas, mas, na verdade, os profetas eram pessoas, e isso começa, você vai ver o primeiro grande profeta que vai vir depois, que vai ser Samuel. Alguns outros se levantam em determinadas épocas, mas Samuel vai ser o grande, que vai trazer também a palavra de Deus ao povo. Agora, é interessante que o texto vai um pouco além. E o versículo 18 disse, farei com que se levante no meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas.
Atos capítulo 3, do versículo 19 ao versículo 23. O apóstolo Pedro está falando isso logo após aquela manifestação naquele dia do Pentecostes, daquele ano lá em que Jesus morreu, 50 dias após a ressurreição, morte e ressurreição de Cristo. Então, ele, logo após, ele começa a pregar, e ele vai falando a eles, lembrando da história, de tudo que aconteceu, mas dos versículos 19 a 23 ele destaca. Vamos prestar atenção, olha, portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, o Messias, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. Então Pedro está dizendo que Jesus Cristo é o grande profeta que nós vimos que tinha sido predito ali em Deuteronômio 18, 19. Vai falar sobre isto. Esse é o grande profeta. Aquele que viria. Vieram vários profetas, que é o que começa no versículo 15, vai até o 17. Profetas que trouxeram a palavra de Deus para o povo, porque o povo não conseguia ouvir diretamente. Mas viria o grande profeta. E na época justamente de Jesus, que é a plenitude dos tempos, o povo de Israel, depois do cativeiro babilônico, no período interbíblico, eles ficaram estudando e lendo, e muitos chegam à conclusão: está chegando o grande profeta. Por isso que o povo estava preparado. Tanto é que quando João Batista vem, há vários textos, lá em João 1, 21, 45, é perguntado para João: você é o profeta? Aquele profeta? Então eles já esperavam o profeta. E ele diz: eu não sou, e nem sou o Messias. E depois, no João 6,14, no 7,40, em Atos 7,37, Estevão, também na pregação de Estevão, a pregação final, ele cita o mesmo texto de Deuteronômio, o texto que nós acabamos de ler. Então, o cumprimento desse texto foi plenamente em Jesus. Jesus é o grande profeta. Por isso, meu irmão e minha irmã, Jesus, todas as palavras dele foram trazidas a nós através de quem? Dos seus apóstolos, dos verdadeiros apóstolos. Lembra de uma frase que foi dita aqui há um tempo atrás por um pastor, hoje pastor? Apóstolo bom é apóstolo morto. Quer dizer, os apóstolos verdadeiros são aqueles que já morreram. Qualquer outro que se diga apóstolo, ou apóstola, não está dentro do perfil que Deus estabeleceu. Apóstolos eram aqueles enviados diretamente por Jesus, testemunhas de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição. Apóstolo significa enviado. Os missionários, de certa forma, são apóstolos também, são enviados. Mas os apóstolos, quando a Bíblia se refere à doutrina dos apóstolos, é a doutrina daqueles que viram Jesus. Houve um que se afastou e depois eles elegeram um que foi interino, a meu ver, Matias, mas o apóstolo Paulo é o último e ele mesmo reconhece isto. Veio como um aborto, já fora ali do tempo, mas ele veio e completou. Então, na verdade, o Senhor levantou os apóstolos para que eles registrassem as palavras dele. E aqui nós temos o Novo Testamento, que encerrou-se com o Apocalipse. E nem eu nem você precisamos de nada mais além do que já está revelado. Por isso é dito, temos que ouvir a ele e nada mais. Porque qualquer outro que se levantar, trazendo outras coisas, novas revelações, principalmente em termos de doutrina e de ensino, ele está indo contra, porque ele está acrescentando coisas àquilo que já foi revelado. Não podemos omitir, mas não podemos acrescentar. Nesse sentido, temos o que precisamos. A palavra de Deus completa. O Velho Testamento, que a gente viu que é atual, porque hoje os mesmos pecados e as mesmas tentações existem, porque continuam os adivinhadores, e sacrifícios humanos, sabe que ainda continua? E tem pessoas que defendem
Alguns antropólogos, defendendo a cultura, já chegaram a dizer que uma das coisas da fraqueza dos indígenas brasileiros é que eles pararam com as práticas antropofágicas, ou seja, comer as outras pessoas. Porque quando eles comiam os guerreiros da tribo, eles ficavam fortes, eles tinham orgulho. E quando isso foi cortado pelos missionários, que salvaram a vida deles, porque não, eles já tinham se acabado aqui no Brasil, aí quebraram a cultura. Eu vi esses tempos de uma outra região também defendendo um feiticeiro, dizendo não, porque nós fazíamos sacrifícios humanos e o sangue das pessoas derramados fazia com que o nosso povo tivesse colheitas abundantes. Que coisa terrível. Então, essa defesa, e ainda existe, de vez em quando a gente escuta falar, há alguns anos atrás teve um crime terrível no interior, no litoral do Paraná, em que até os políticos eram acusados de pertencerem a uma seita macabra que sequestrava e matava crianças em rituais demoníacos. E isso ainda existe, porque isso está no coração do ser humano. Querer saber o futuro e controlar as coisas a qualquer preço, fazendo a vontade de Satanás. Muito cuidado, e uma coisa leva a outra. Você vai atrás do negócio, daqui a pouco você está no outro. Uma vez disseram que existia numa prática aí uma coisa que era branca e negra, branca e escura. Eu falei, você? Ele falou, eu ando nas duas, na branca e na escura. Ele falou, e quem é da minha linha tem que andar nos dois lados, no branco e no escuro. Então não existe isso, eu vou ali porque ali é do bem. Cuidado. O bem que contraria a palavra de Deus, o bem que vai atrás de espíritos demoníacos com a sensação de que está procurando mortos, isso é dos demônios. Isso é trazer maldição para você e para a sua família. Isso não pode ficar só conosco, nós temos que alertar as pessoas. É claro, com cuidado, com atenção, mas não podemos deixar de falar essa verdade. Nesse sentido, vamos crer que se estamos com a palavra do Senhor, e agora, principalmente, ouvindo o grande profeta, muito maior do que Moisés, o próprio Deus encarnado, Jesus o Cristo, se com Ele permanecemos, podemos ter certeza que, em fazendo a vontade dEle, o presente é bênção e o futuro é garantido. Só com Jesus. Que Deus nos abençoe. Pai querido, completa essa palavra em cada coração, que vivamos isto, esta grande verdade. Em nome de Jesus, amém.